Então, gente, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho de prismas. Vou começar a falar o que são os prismas, tá? Então, prismas é um caso particular dos poliedros. Depois nós vamos falar também de pirâmides. E fora dos poliedros, a gente vai falar de cilindro, cone e esfera. Tá certo? Você já deve ter ouvido falar. Vocês, por favor, vocês estão vindo bem? Tá tudo tranquilo? Vocês estão vendo? Beleza. Então, os prismas, exemplos de prismas aqui, ó, vou pegando aqui na minha tela, são figuras como essa, ó. Igual aqui. Eu trouxe alguns desenhos. Esse aqui parece uma caixa de sapato. Ele é um poliedro, você vê as arestas, são as linhas, os vértices são os pontinhos, e as paredes são as faces. Isso é um poliedro. Mas mais ainda, isso aqui é um tipo de prisma. O que é prisma? Prisma são os poliedros que têm a face superior e a face inferior, que a gente chama de base. São as bases. Então, você tem duas bases. É igual uma sala da sua casa aí. Ela tem um teto e o chão. Então, o teto e o chão a gente vai chamar de bases. E os lados, as faces que estão nos lados, a gente chama de face lateral, de laterais. Esse que tem a base com 4 lados é um prisma quadrangular. Quando a base tem 3 lados, imagina uma sala com 3 paredes. Então, a base, o chão é um triângulo. Então, se a base for um triângulo, a gente fala que é um prisma triangular. Neste exemplo aqui, esse vermelho, nós temos, imagina uma sala com 6 paredes. Então, a base é uma figura de 6 lados, que a gente chama de hexágono. Então, aqui seria um prisma hexagonal. Hexagonal. Esse aqui é um prisma triangular, que a base tem 3 lados. E mais ainda, aqui, a base é um triângulo retângulo. Então, te dá algumas possibilidades assim, de calcular a área dele mais fácil. Aqui também um hexagonal. E esse aqui não é um prisma sozinho, mas se você ver, se separar aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, você tem um prisma aqui, se você cortar, tem um segundo prisma aqui e um terceiro prisma aqui. Juntando eles, forma um sólido aí que a gente não dá nome. Mas dividindo em 3 partes, a gente tem um prisma. Outro exemplo, esse aqui é um prisma, a base inferior tem medidas 12 por 3, em cima também então é 12 por 3, são duas a laje e o chão, que a gente chama de base, e as laterais. Aqui nós temos à direita um retângulo de medidas 3 por 4, à direita aqui, então a esquerda é igual, a frente mede 12 por essa altura, que também é 4. Esse é o tipo de prisma, tá? Quando a gente planificar um prisma, depois eu vou fazer esses exercícios. Planificar, imagine você abriu. Essa figura aqui, ela tem 3 retângulos e 2 triângulos. Se você montar ela, se você subir esses 2 triângulos e fechar, você vai ter um prisma igual a esse aqui, ó. Esse aqui azul aqui, ó. Então, se você abrir, quando fala planificar, é destruir a figura e colocar tudo num plano só. Vou começar escrevendo então um pouco sobre isso. Tá certo, gente? Então, prismas. Vou falar um pouco de prismas. São figuras como essas aqui, ó. Vou fazer um prisma quadrangular no meu rascunho. É meu rascunho. O desenho é mais ou menos aqui. Então, aqui, ó. Ficou ruim aqui, mas mais ou menos. Gente, então essa parte aqui embaixo que eu estou pintando de vermelho, isso aqui é a base. Base do prisma. A linha, isso aqui, ó. Se ele tiver em pezinho certinho, isso aqui é a altura. H, tá? H, geralmente a gente chama de H, de altura. Por que a gente chama H de altura e não A? Pelo seguinte, porque a gente vai usar a letra A para área das faces do prisma. Então, a gente usa um Hzinho aí para falar que é a área, que é a altura. Tá certo? Então, gente, quando eu falar da base, área da base, eu estou pegando a área da figura que é a base. Nesse caso aqui, a base é um triângulo, é um retângulo.
É um retângulo. Ele tem essa medida e tem essa medida aqui, ó. Essa linha lateral vezes essa, assim. Imagina essa figura. Então, quando a gente tiver um retângulo, a gente pega base vezes altura. Ou você pode falar assim, se o A aqui for a base e o B for a altura, a área de retângulo é A vezes B. Então, é só achar a área de retângulo. Quando o prisma for quadrangular, quer dizer, quadrangular, a base tem 4 lados, é fácil de achar a área da base. É só pegar, multiplicar os 2 lados. Isso aqui, então, é geometria plana. Nós voltamos para a geometria plana para achar a área dessa figura da base. A lateral também, as laterais do prisma serão sempre retângulos. Então, só fazer essa medida vezes essa, eu tenho a área de uma face. Quando eu tenho lateral, são 4 faces, é só multiplicar por 4. Se elas forem iguais, né? Vou fazer alguns exemplos. Tá certo? Então, melhorando isso aqui, ó, eu vou escrever sempre assim, A maiúsculo e um Bzinho, isso quer dizer área da base. É a área da base. Aí você vai olhar que figura é a base e calcula a área. Se a base for um triângulo, você calcula a área de triângulo. Se a base for um hexágono, a área de hexágono. Então, essas formas eu vou passando para vocês. Área lateral. Área lateral. Aí, cara, é a soma de todas as faces laterais. As faces laterais do prisma. Se você fizer um paralelo sempre com a sala da sua casa, você tem 4 paredes. Então, a área lateral é a soma das 4 áreas, das 4 paredes. Tá certo? Chegou mais alguém. Soma das 4 áreas das 4 paredes. Seja bem-vindo. Então eu estou fazendo isso. Área lateral é a soma das áreas das faces. A gente vai ver nos exercícios laterais. Tranquilo. Então, ó, a área lateral, a área da base é a área do polígono da base. Área lateral. Aí a gente faz um A. E o área lateral, eu vou chamar de ALzinho, de lateral. AT vai ser a área total. Quando pedir área total, você vai pegar a área da base, mais da base de cima. Quando eu calculo a área da base, gente, eu calculo só embaixo. Mas aí, quando pede a área total, eu vou pegar a área de cima, mais a área de baixo, mais a área lateral. Então, a área total, na verdade, é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área da base embaixo é sempre igual de cima. Olha aí na sua casa. Se você olhar o chão e o teto, eles têm a mesma base. Sempre. No prisma sempre vai acontecer isso. Então, isso aqui é uma primeira forma que você já tem aí, ó. A área total é o dobro da área da base mais a área lateral. Só isso. Então, você calcula a área da base, que é a área do polígono da base, a área lateral, que são áreas de retângulos, e soma. E a área total é somar o dobro da área da base mais a área lateral. Só isso. E o volume, gente, é a capacidade de você encher isso aí, tá? Quando que você, imagina uma caixa dessa, como é que você enche isso aqui? Volume, decora aí, ó, do prisma, é a área, vou colocar assim, volume, V de volume. V é igual a área da base vezes a altura. É só pegar a área da base, multiplicar pela altura, você tem o volume do prisma. Então, quando eu estou falando de prisma, por enquanto, a gente vai usar suas fórmulas, ó. A área da base não tem fórmula aqui, é só pegar a área do polígono da base. Se for um retângulo, é a área de retângulo. Se for triângulo, é a área de triângulo. Se for... Porque pode ser triângulo, tá, gente? De novo, vou fazer aqui, ó. Se você pegar um prisma cuja base é um triângulo. Aí você tem aqui, ó, mais ou menos, no meu desenho. A gente coloca o pontilhado as linhas do fundo, como se a gente não estivesse vendo elas. Aqui a base é um triângulo. Então, quando você calcular a área da base, você calcula a área do triângulo. Mas as laterais continuam sendo retângulo. As laterais sempre serão retângulos. Aí você calcula a área da base de baixo, a área da base de cima, soma as laterais e achou a área total. Certo? Então, eu vou começar a fazer alguns exercícios disso. Isso é prisma. Qual a diferença do prisma e da pirâmide? É que a pirâmide, quando eu falar de pirâmide, ela tem uma base só. A pirâmide é uma base só. Por exemplo, pirâmide quadrangular. Seria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Essa seria uma pirâmide quadrangular, que a base tem 4 lados. Você pode ter uma pirâmide
triangular, que a base tem 3 lados. Aí a base aqui, ó, 3 lados. Você pode ter uma pirâmide hexagonal. Então, a ideia é a mesma, só que a única diferença da pirâmide para o... Vamos supor aqui. Da pirâmide e prisma é que a pirâmide ela tem uma base só. Ela tem uma base só e tem um vértice lá em cima. Então, essa é a diferença. Então, primeiro eu vou estudar um pouco agora de prisma. Vamos fazer alguns exercícios de prisma e depois a gente fala da pirâmide. Certo? E depois a gente entra nos corpos redondos, que são cilindro, cone e esfera. Vou fazer alguns exercícios, então, agora. Vocês podem me perguntar se quiser. Eu trouxe alguns aqui, ó, para a gente fazer, que são esses daqui mesmo. Aqui, ó, determina as áreas da base, lateral e total e o volume dos prismas. Eu vou pegar um por um aqui, ó. Eu quero o título disso aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer essa primeira aqui. Estou pagando isso aqui. Então, eu quero isso aqui, ó. Determine as áreas da base, lateral, total e o volume dos prismas. Esse prisma, ele é um prisma quadrangular. Não sei se o desenho está bom de ver, está pequeno, mas ele é um prisma quadrangular. Imagina a caixa de sapato. As medidas da base medem 3 centímetros, 2 centímetros e a altura vale 5. Então, gente, todas essas linhas em pés que estão valem sempre iguais. Todas valem 5. Todas essas linhas aqui, ó, valem 3. Ó, essas estão aqui. Essa aqui de cima vale 3. Aqui vale 3. E essa lá do fundo que está pontilhado também vale 3. E todas essas outras daqui vale 2. Essa aqui em cima, essa e essa. Beleza? Aí, ele pediu a área da base. Então, primeiro eu vou achar a área da base. Então, ó, procurando a área da base. Primeira coisa que ele pediu. Aí é só ver. A área da base, a base é um retângulo de medidas 3 por 2. Tá aqui, ó. Aqui vale 3 e aqui 2. Então, é 3 centímetros vezes 2 centímetros. Só isso. Aí, 3 vezes 2 dá 6. E o que é centímetros vezes centímetros? Centímetros quadrado. Então, sempre que você calcular a área, vai ser a medida elevada a 2. Se aqui fosse metros, seria metros quadrados. Se fosse quilômetros, quilômetros quadrados. Então, a área da base, já achei. Tá certo? Gente, essa ideia de centímetros vezes centímetros ser centímetros quadrados vem da mesma ideia aqui, ó. O que é 5 vezes 5, por exemplo? É 25, ou 5 ao quadrado. Então, centímetros vezes centímetros, mesma lógica. Centímetros quadrados. Por isso que toda área que a gente achar é medida elevada a 2. É igualzinho a lógica que a gente já usa. Eu vou achar agora a área lateral. Então, achei a área de uma base, embaixo. Agora, a área lateral. Para achar a área lateral, chamar de AL, um L pequeno assim, a gente faz isso. Olha o que eu vou fazer. Eu tenho 4 paredes laterais. Eu tenho a parede da frente, aqui, ó, da frente, é essa aqui, mais ou menos. Vou estragar o desenho aqui, ó. Essa linha aqui, é isso aqui. Então, eu vou fazer ela aqui, ó. Então, eu fiz aqui o vermelho, tá? A gente já viu. Vou estragar o desenho, não. Vou tirar aquela linha ali. Mas só para a gente ver aqui. Vou fazer aqui na frente, ó. Eu tenho essa medida aqui vale 3 centímetros e a altura, 5. Essa é a parte da frente. Eu quero todas as laterais, então eu vou fazer isso, ó. Na frente é 3 centímetros vezes 5 centímetros. Então, essa aqui é a frente. Mas, vou fazer o fundo. Lá no fundo é igual, ó, porque essa medida lá do fundo aqui vale igual a da frente, 3. E a altura também, 5. Então, lá no fundo é 3 vezes 5. Então, eu já calculei 2 áreas laterais. Aqui, lá no fundo. Na verdade, 2 áreas laterais, não. Falei errado.
Eu calculei 2 faces laterais. São 4. Está faltando. Aí eu vou chegar aqui para cá. Está faltando um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou calcular a direita. A direita ali tem medidas... Vou fazer aqui, ó. A direita ali tem medidas 2 e altura 5. 5 e aqui 2 centímetros. Então, vai ser 2 centímetros vezes 5 centímetros. Aqui, na direita, faço assim e não erro. E a esquerda vai ser igual. 2 vezes 5. 2 vezes 5. A esquerda e a direita são iguais. Aqui está lá na esquerda. Então, voltando aqui, a área lateral. 3 vezes 5, 15 centímetros quadrados. 3 vezes 5, 15 centímetros quadrados. Aqui, 2 vezes 5, 10 centímetros quadrados e mais 10 centímetros quadrados. É só somar isso, acabou. Aqui, ó, é como se colocasse o centímetros ao quadrado em evidência. Aí você vai somar os números. 15 mais 15 mais 10 mais 20. Então, ficaria assim, 15, pode fazer direto, mais 15, mais 10, mais 10. Então, você tem centímetros quadrados em todos, você coloca ele em evidência. E soma os números. Então, somando os números ali, eu tenho 30, 40, 50. Então, é 50 centímetros quadrados. Fiz isso para mostrar que não soma, não aumenta, não mexe o expoente do centímetro quadrado, não, tá? Continua centímetros quadrados. A área é sempre centímetros quadrados. Então, a área da lateral também você vai terminar com centímetros quadrados. Agora eu vou achar a área total. Pediu, então eu vou fazer a área total. Então, a área total é 2 áreas da base mais a área lateral. Por que 2 áreas da base? Porque quando você calcula a área da base, calcula só uma, tá? Lateral você já calcula tudo. Então, vai ser 2 vezes a área da base que eu achei lá em cima, é 6. Então, 2 vezes 6 centímetros ao quadrado, mais 50 centímetros quadrados. Aqui, 2 vezes 6 é 12. 12 centímetros ao quadrado, mais 50 centímetros quadrados. Vou fazer aqui. A área total é 62 centímetros quadrados. Achei. Então, achei também a área total. E agora falta o volume. Aí, o volume, V, só decorar. A área da base vezes a altura. A área da base que eu achei lá em cima, ó, 6 centímetros. E a altura é a linha em pé, é 5. A altura é 5. Então, o volume é 6 centímetros quadrados vezes 5 centímetros. Porque aqui, ó, aqui é 5 centímetros, tá, gente? Olha o que vai acontecer aqui no volume. Centímetros ao quadrado vezes centímetros vai dar centímetros cúbicos. Então, 6 vezes 5, 30 centímetros cúbicos. Quando você achar o volume, é sempre elevado a 3 a medida, tá? Então, olha isso aqui, ó. O que eu tinha ali? Centímetros ao quadrado? É isso aqui. Esse era o centímetros ao quadrado. Vezes centímetros. Então, se você pegar centímetros vezes centímetros vezes centímetros, isso é centímetros elevado ao cubo. Então, tá aí. O exercício. Foi tranquilo, porque a base aqui é um retângulo. Então, quando a base é retângulo, é mais tranquilo. Se a base é triângulo, a gente vai ter que saber áreas de triângulo. Beleza? Esse foi o primeiro exercício. Quero ver como é que vocês acharam. E daqui a pouco eu faço mais um. Tá tranquilo, gente? Deixa eu ver se alguém botou alguma mensagem. O Cauã falou um pouco difícil. Vou fazer outras. Porque é a primeira vez que você está vendo, tá? Então, antes de fazer outra, eu vou comentar mais um pouco sobre isso, então. Para ver se ficou tranquilo. Ó, vou fazer outro. Eu estou gravando, tá? Depois vocês podem voltar e olhar de novo. Então, ó, pegar outra aqui. Um outro exemplo. Pegar um exemplo qualquer. Pegar aqui, ó, de novo. Quadrangular. Se eu tiver aqui medindo 8,
e aqui medindo 8, e aqui 10. Então, gente, esse é um prisma quadrangular. Quadrangular porque a base tem 4 lados. Esses nomes vocês vão decorando devagar, tá? Aos poucos. Esse caso, a base é um retângulo, não deixa de ser retângulo. Embora seja um retângulo, mais do que retângulo, é quadrado, porque os lados são iguais. É 8 e 8. No outro exercício não eram iguais. Mas aqui, ó, a base é 8 e 8. Então, a área da base é só fazer 8 centímetros quadrados vezes 8 centímetros quadrados. 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Acabou, área da base. Área lateral, vou fazer um pouco mais rápido, ó. Se você pegar a lateral, você tem a frente, que é esse triângulo aqui, ó, esse retângulo aqui, ó, a frente. Esse retângulo. Ele tem medidas 8 e altura 10. Então, ó, 8 centímetros vezes 10 centímetros. Vai dar 80 centímetros quadrados. Se eu pegar na direita, que é esse aqui, ó, também vai ser 8 por 10. Ah, deu igual. Então, é 8 centímetros vezes 10 centímetros. Se eu pegar a esquerda, vou fazer de azul aqui, ó. Isso aqui vale 8, que é igual aqui. A altura vale 10. Então, ele é um retângulo de medidas 8 por 10. Todos vão ser. E lá no fundo, que eu vou fazer aqui de verde, ó. Aqui vale 8, que é igual aqui. E aqui vale 10. Então, o fundo também é 8 por 10. Então, são 4 áreas de 8 por 10. 8 vezes 10. Aí você vai ver que assim, a área lateral está sendo 80 centímetros quadrados, mais 80 centímetros quadrados, mais 80 centímetros quadrados, mais 80 centímetros quadrados. 80 mais 80 dá 160, mais 160, 200, 320. Se eu não errei, 320 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Aqui foi a área da base. Só isso. Aqui, se eu quisesse pensar assim, ó, eu estou vendo que todas as áreas laterais, todas as faces laterais têm a mesma área. Todas são 8 por 10. 8 por 10, 8 por 10, 8 por 10. Então tem gente que já faz isso, ó. A área lateral é 8 por 10, é 4 áreas de 8 por 10. Então, com o tempo você já faz isso, ó. 4 áreas de 8 por 10. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 10, 320 centímetros quadrados. Então, quando eu estou somando 80 mais 80 mais 80 mais 80, eu estou fazendo 80 vezes 4. Ou 4 de 8 por 10. Quando forem iguais assim, você faz direto. Deu a mesma coisa, ó. Certo? Área total. O que é? Você vai decorar. Essa parte verde aqui, que é a base, ó, vezes a altura. Então, a base tem medida de 64 centímetros quadrados, vezes a altura, 10 centímetros. Multiplicar por 10 é só aumentar um zero. Dá 640 centímetros cúbicos. Por quê? Centímetros ao quadrado vezes centímetros vai para centímetros cúbicos. Essa é o volume. Não, é a área total. O que eu fiz? Pera, fiz uma coisa errada aqui que eu vou corrigir agora. Esse que eu fiz aqui é o volume, tá? Volume é a área da base vezes a altura. Ó, a área da base vezes a altura. Eu deixei de fazer a área total. A área total... Pera aí. A área total é o dobro da área da base mais a área lateral. Ó, a área da base. Por que é o dobro da área da base? Porque eu peguei uma base. Quando a gente faz... Por que você calcula uma base e não todas de uma vez? Porque eu preciso dela no volume. Por isso que a gente calculou aqui, ó, uma só. Então, quando eu pego a área da base embaixo mais em cima, eu tenho o dobro da área da base. Então, a área total é 2 vezes a área da base, 64 centímetros quadrados, mais a área lateral. A área lateral eu calculei aqui, 320. Aí não tem erro, não. 320 centímetros quadrados. Isso aqui dá 128 centímetros quadrados, mais 320 centímetros quadrados. Está aqui, 320, 128. Dá 8, 4, 4, 448. Então, a área total
448 centímetros quadrados. Então, gente, quando você for... Você vai pintar uma parede, você calcula a área total. Vamos supor, você fala de área lateral. Vai pintar as paredes só lateral. Então, você calcula a área lateral. Se você for encher uma caixa d'água, é volume. Aí é capacidade. Volume é capacidade. Tá certo? Aí depois a gente vai ver como é que transforma centímetros cúbicos para litros. Porque também pode pedir o volume em litros. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Tá? Capacidade a gente mede em centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos ou em litros. Tem uma formulazinha, uma coisa básica lá para a gente falar daqui a pouco sobre isso. Então, foi esse primeiro exercício. Eu vou fazer um agora, que a base não seja retângulo. Se ela for retângulo, é assim, é simples. Agora, se a base for triângulo, você tem que saber a área de triângulo. Não sei se vocês lembram. Então, nós vamos lembrar aqui. Tá certo? Pode comentar. Vou fazer aqui, ó, que a base seja um triângulo. Vou pegar aqui. Igual esse aqui, ó. Tá? Antes, porém, eu vou dar uma relembrada do triângulo. Se alguém quiser falar como é que é a área de triângulo. Triângulo, ó. Vou pegar um triângulo qualquer aqui. Então, gente, só vou lembrar porque a gente precisa de triângulo. Área de triângulo, você já deve ter ouvido falar. Eu vou chamar isso aqui de base do triângulo. E essa medida aqui de altura. Tá certo? Então, a área de triângulo, eu tô na geometria plana. É base vezes altura dividido por 2. Você já deve ter lembrado. A área de triângulo é isso. Tá certo? Se você pegar, ó, a área de retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Eu fiz no exercício passado o tempo todo. Quando você pega um triângulo, por exemplo, se você cortar aqui, ó, você tem esse triângulo aqui. Então, a área daquele triângulo que eu estou tirando aqui é B vezes H. Se eu fizer B vezes H, eu não estou achando a área só disso, eu estou achando a área de tudo. Só que ela está no meio, está dividido por 2. Por isso que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Ah, mas e se isso aqui não tivesse aqui? Se ele tivesse assim, ó. Mas vai dar a mesma coisa. O que ele deslocou aqui, ele ganhou aqui. Então, no final, dá a mesma coisa. É base vezes altura sobre 2. Isso é a área de triângulo. Tá certo? Decora essa. Só que tem triângulo que os lados são todos iguais. Então, os caras foram lá e facilitaram a vida do pessoal fazendo forma. Então, tem várias formas para área de triângulo, mas todas vêm dessa aqui, ó. Não sei se eu estou sendo claro. Todas as áreas vêm dessa forma. Base vezes altura dividido por 2. Eu vou pegar um exemplo. Um exemplo aqui, ó. Triângulo, então. Pegar um triângulo. Vamos supor que eu tenho um triângulo aqui medindo... Ah, cadê o lápis? Aqui mede 10 centímetros. E essa altura, 12. Quer dizer, gente, que essa linha aqui, ó, eu fiz ela fora, mas ela vale 12. Então, a área é 10. Isso aqui for 12 centímetros. Centímetros vezes 12 centímetros dividido por 2. Aí, 10 vezes 12 daria 120 centímetros quadrados dividido por 2. Dá 60 centímetros quadrados. Então, nesse triângulo aqui, é 60 centímetros quadrados. Aqui, se você quisesse dividir o 10 por 2, daria 5. 5 vezes 12 dá 60. Ou, se você quisesse dividir o 12 por 2, como é vezes, você pode dividir um dos dois. 12 por 2 dá 6. 10 vezes 6 dá 60. Então, ou você multiplica, igual eu fiz, 10 vezes 12, 120, divide por 2. Ou divide um dos dois primeiro e multiplica. Às vezes é melhor dividir primeiro, que fica a conta menor. Aqui o melhor seria dividir o 12 por 2, dá 6, que 6 vezes 10 de cabeça a gente faz 60. Então, a área é isso. Quando, tá certo? Estou lembrando a área de triângulo, porque quando eu for fazer essa figura aqui agora, ó, essa azul aqui, eu tenho um triângulo aqui embaixo. A base é 3 por 3 por 3. É um triângulo de 3 lados iguais, de 3
três medidas, três lados iguais. Três medidas de 3 centímetros. Não sei se está pequeno aqui para ver. E a altura vale 6. Para achar a área da base, eu tenho que saber achar a área desse triângulo da base, tá? Beleza? Chegou mais um. Seja bem-vindo. Então, gente, eu quero que vocês comentem se tá tranquilo. Vocês já ouviram falar de área de triângulo. Se tiver muito repetitivo, eu vou acelerando. Eu vou seguir, eu vou dar uma ideia aqui, ó. Quando eu tenho três lados iguais, um triângulo equilátero. Vai vir dessa forma, triângulo equilátero. Não assusta com o que eu vou fazer agora, não. Só para vocês darem uma olhada, ó. Triângulo equilátero. O que é triângulo equilátero? Eu tenho que relembrar algumas coisas. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero é quando os três lados são iguais. Esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, mesma medida. Tem uma fórmulazinha para achar a área dele. Mas essa fórmula vem dessa daqui. Mas, eu vou chamar aqui de... Só para a gente achar a fórmula. L, L, L. Como é que você acha a área disso se eu preciso da altura? Eu preciso dessa linha aqui, ó. Da altura, que é essa linha aqui. Quanto que mede isso? Não sei. Então, o que os caras fizeram? Essa linha aqui, tá? Vou chamar essa linha de H, que é a altura. Altura. Então, eu sei que a área, usando a fórmula lá que eu falei, a área desse triângulo é base, que é L, vezes H, dividido por 2. Que é isso, ó. Base vezes altura por 2. Só que aí os caras desenvolveram uma fórmula para achar a área do triângulo retângulo muito mais fácil. O que eles fizeram? Eles descobriram quem que é o valor de H nessa figura. Eles acharam o valor de H e jogou aqui, aí eles acham uma fórmula para isso. Aqui, ó, você tem um ângulo de 90 graus, tá? A altura desce sempre em pé. Então, dessa figura aqui, eu posso tirar esse triângulozinho aqui, ó. Só para a gente dar uma olhada como é que vai ser essa fórmula aqui, tá? Aqui é o H, aqui, essa linha aqui vale L, e essa linha aqui é metade do L. É o L dividido por 2. Quando os caras desenvolveram isso, eles conseguem achar o H. E jogaram o H aqui, desenvolveram essa fórmula. Ó, não é para assustar, não. Aqui é um triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto e cateto. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certo? Então, o que os caras fizeram? Ó, L ao quadrado é igual a H ao quadrado. L é um número qualquer. Mas aqui L elevado a 2, 2 elevado a 2. L ao quadrado sobre 4. Isolando o H no segundo membro, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 te dá o H ao quadrado. Aqui, tirando MMC, é 4. Divide por 1, dá 4 vezes L ao quadrado. 4L ao quadrado. 4 por 4 dá 1 vezes L ao quadrado, menos L ao quadrado é igual a H ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado dividido por 4, te dá o H ao quadrado. Então, eles conseguem achar o H em função do L. Tirando a raiz dos dois lados, 3L ao quadrado sobre 4 é igual a raiz de H ao quadrado. Aqui você pode cortar, ó, vai ficar só H. E aqui eu vou cortar só para o L. O 3 vai ficar na raiz, então é L, raiz de 3. Embaixo eu vou tirar a raiz do 4. 2. Esse é o H. Então, o H é isso. Então, quando os caras voltaram nessa fórmula aqui, eles jogaram no lugar do H, isso aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. Então, a fórmula A é igual, ó, L vezes H sobre 2. Ficou A igual a L vezes, quem que é o H? L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Isso tudo dividido por 2. Aí aqui, ó, L vezes L, vira L ao quadrado. Então, ficou L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Aí, divisão de fração é a primeira normal, vezes a segunda invertida, que é 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2. Então, A é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Essa aqui é a área de triângulo equilátero. Só usar essa fórmula. Essa é a área do triângulo. Não precisa decorar isso, não. Precisa decorar a fórmula. O processo que eu fiz não precisa. Só fiz para mostrar. Senão a pessoa às vezes não entende. Por que eu vou usar isso? Não é base vezes altura sobre 2? É. Área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas quando você não tem altura e tem os três lados iguais, você vai usar isso aqui, ó. A área é lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Essa é a área de triângulo equilátero. Tá certo? Eu desenvolvi isso aqui porque eu vou usar essa fórmula para achar o próximo exercício. Tá certo, gente? Não precisa de assustar. Eu vou fazer o exercício, aí depois eu vou olhar se vocês entenderam. Ó. Vou abrir uma outra página aqui. Para não apagar aquilo. Ó, eu quero achar isso aqui. Ok. Quero a área da base, lateral e total dessa figura. Ok. O exercício é isso, ó. Vou tentar aumentar aqui um pouco. Tá ruim. Deixa eu ver aqui. Se eu aumento por aqui. Não dá para aumentar mais, não. Ó, figura é essa. Ele é um prisma triangular. Prisma. Espera aí. Ó. Ele é um prisma triangular. Por quê? Porque a base tem três lados. É quando falar regular, que além de ter os três lados, são todos os lados iguais. Aqui vale 3, aqui, esse pedacinho aqui vale 3, aqui vale 3. Então, é prisma triangular regular. A base, então na base ali, você tem um triângulo de três lados iguais. 3, 3, 3. Então, a área da base é só fazer lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Tá aqui sobre 4, ó. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é o lado vale 3. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que vai dar 9, raiz de 3 sobre 4. Acabou. Não dá para dividir 9 por 4, nem multiplicar a raiz de 3. É número irracional. Não tem problema. Essa é a área da base. Centímetros quadrado. Triângulo acontece isso, tá, gente? Então, a área da base desse triângulo é 9 raiz de 3 sobre 4. Se alguém pedir uma aproximação disso, ele vai te dar um valor aproximado de raiz de 3, você vai, multiplica por 9 e divide por 4. Lateral. Então, agora eu vou fazer a lateral. Lateral. Eu vou procurar, então aqui eu fiz a base. A lateral ali são, ó, olha o que faço. Eu tenho na frente 3 medida, eu tenho um retângulo de medida 3 por 6. Aqui, desse lado, 3 por 6. E aqui, 3 por 6. Então, eu tenho três áreas de 3 por 6. Ou tenho 3 vezes 6, mais 3 vezes 6, mais 3 vezes 6. Isso é tudo, todas as laterais. Então, a gente já faz isso, ó. 3 vezes 3 centímetros, vezes 6 centímetros. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54 centímetros quadrados. Essa é a área lateral desse prisma. Acabou. Agora eu vou achar total, a área total. Ele pediu todas. Então, a área total são 2 vezes a área da base mais a área lateral. Aí vai ter número irracional, porque o raiz de 3 é racional, você não consegue tirar a raiz, não tem problema. A área total é o dobro da área da base. Quanto que deu a área da base? 9 raiz de 3 sobre 4. Então, é 2 vezes 9 raiz de 3 sobre 4, mais a área lateral, 54 centímetros. Show. Agora é só melhorar um pouquinho essa conta. Ó, se você fizer 2 vezes 9, 18, raiz de 3, e aqui embaixo é 1 vezes 4, que aqui o base do 2 é 1, sobre 4, mais 54. Por aí. Aqui não dá para dividir 18 por 4, mas dá para simplificar. Então, vamos fazer. Você pode dividir o 18 e o 4 por 2. Então, a conta vai ficar mais ou menos isso, ó. Área total, 18 por 2, 9, raiz de 3, 4 por 2 sobre 2, mais 54. Então, aqui, gente, você pode parar por aqui.
Ou tentar melhorar isso. E centímetros quadrados, tá? Mas aí como é que eu vou colocar esse centímetros quadrados? Você colocar no final. Isso tudo, centímetros quadrados. Então, aqui seria a resposta disso aqui, tá? Só que aí, eu vou tentar melhorar ainda, que os livros ainda dão uma melhorada nisso. Se chegar aqui numa prova aberta, você já está ótimo. Você só não pode fazer uma conta aqui meio esquisita. Por exemplo, 9 raiz de 3, você não vai conseguir somar com 54 fração, porque aqui você tem que multiplicar primeiro. Sempre a multiplicação, só que o 3 é irracional, então a gente deixa indicado. Mas, alguma coisa que você poderia pensar ali é o seguinte, ó, 54 é 9 vezes 6. Se você lembrar disso, já estaria bom sim, já estaria bom sim. Você tem ali 9 raiz de 3 sobre 2, mas, lembrando que o 54 é 9 vezes 6, você tem 9 vezes 6. Quem você tem em comum? É o 9, ó. Se você conseguir enxergar isso, você faz isso. Coloca o 9 em evidência, vezes o que sobra aqui dentro. Raiz de 3 sobre 2, mais 6 centímetros quadrados. Tá aqui, ó. Geralmente os livros vão mostrar mais uma coisa parecida com isso, que ele coloca em evidência alguma coisa que está em comum antes e depois do sinal de mais. É o 9. Você consegue enxergar que aqui tem um 9 e aqui tem um 9. 9 vezes um número e aqui tem 9 vezes o 6. Coloca o 9 em evidência. Não é difícil de achar isso. Então, essa era a total. Falta o volume. Aí o volume... Primeira vez que vocês estão vendo também, não assusta não. Volume é a área da base vezes a altura. O volume é sempre tranquilo. O volume, ó, área da base. 9 raiz de 3 sobre 4. E a altura é essa linha em pé aqui, ó. A altura é esse cara aqui, 6. Então, é 9 raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Então, o volume, 9 raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Multiplicar pode. Você não pode somar esse 9 raiz de 3 com 4, somar com alguma coisa. Mas se multiplicar, você pode fazer tranquilo, ó. 9 vezes 6 dá 54 raiz de 3 sobre 4 centímetros cúbicos. Agora, se eu quiser simplificar, você consegue dividir o 54 por 2 e o 4 por 2. Então, vou chegar num volume, que é isso aqui, ó. 54 por 2 dá 27. Vezes raiz de 3 e 4 por 2 dá 2 centímetros cúbicos. Está aqui a melhor resposta do volume. Está aí. Então, neste exercício, ó, eu usei... A única coisa que deu um pouquinho mais de complicação aqui é você ter que lembrar da área da base, da área de um triângulo equilátero. Tá certo? Eu vou mandar essas formas para vocês. Nesse PDF que eu fiz aqui, tá aqui, ó, que eu já estou mexendo nele, eu coloquei no final, vou colocar lá no Drive, eu coloquei as fórmulas que a gente tem que lembrar. Umas fórmulas aqui, ó. Eu peguei os exercícios do piso, que a gente tem que lembrar, tá? E devagar eu vou falando. Área do círculo, πr ao quadrado, área do triângulo equilátero. Vou colocando aqui, ó. Triângulos conhecidos dos três lados, triângulo equilátero aqui, área do triângulo é base vezes altura sobre 2, triângulo equilátero, algumas coisas que você vai lembrando, tá? Que a base pode ser qualquer uma dessas figuras. E aqui eu coloquei alguns sólidos que a gente vai falar ainda. Está aqui no final. Aqui está o cilindro, o cone e a esfera. Essas fórmulas eu já posso até colocar lá, mas depois a gente vai passar por elas. É fácil de decorar. Tá certo? Vou fazer mais uma. Deixa eu ver se alguém está colocando alguma coisa. Por que ficou centímetros cúbicos no volume, Ana Luísa? Vou falar isso. Vou falar. Olha aqui, Ana Luísa. Boa pergunta. Centímetros cúbicos. Ó, deixa eu pegar aqui. Cadê o exercício? O último que eu fiz. Centímetros cúbicos, ó. Porque aqui, vamos ver aqui. Eu tenho que a área da base tem 1 centímetro quadrado. A área é sempre centímetros quadrado. Então, quando eu fiz o volume, eu peguei a área da base vezes a altura. Isso aqui tinha 1 centímetros quadrado, que era da base, ó. 9 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. E o volume e a altura tem uns 6 centímetros. Aqui tem uns 6 centímetros. Então, quando eu multipliquei os números, eu só deixei para colocar no final. Mas aqui, centímetros quadrados, centímetros. Então, você multiplica os números, esse número vezes esse, dá isso aqui. E ali você tem centímetros quadrados vezes centímetros. O que é centímetros quadrados? Centímetros vezes centímetros. E aqui, centímetros. Então, na verdade, você tem 3.
Isso que é centímetros cúbicos. Certo? Então, guarda isso. Sempre que for volume, vai ser a medida elevada a 3. Se for área, a medida elevada a 2. Se for qualquer outra medida sem ser área e volume, aí é só elevada a 1. É centímetros. Se for comprimento, distância, perímetro, é tudo elevado a 1. Metro, por exemplo, 10 metros é o perímetro. Agora, se eu falar em área, 10 metros quadrados. Se eu falar em volume, 10 metros cúbicos. Então, é só guardar isso aí. Mas aqui, ó, a explicação é por causa disso, que aqui tem centímetros quadrados e o 6 é só centímetros. Por isso que virou centímetros cúbicos. Estou multiplicando tudo. O volume sempre sai elevado a 3. Tá certo? Agora eu vou fazer mais uma, ó. Valeu. Essa aqui. Vamos fazer mais uma. Então, gente, não é para assustar, não, tá? Eu vou apresentar várias formas que vocês vão decorar. Só decorar, só guardar. Vou fazer essa daqui. Aqui tem um hexágono. Aí vem mais uma fórmula, mas essa aqui é igualzinha essa do triângulo. Eu vou fazer essa, ó. Um hexágono regular. Então, vou pagar aqui. Vou pagar essa. Aqui, ó. Esse aqui é um hexágono. Imagina uma sala com 6 paredes. É um hexágono regular. Como é que eu vou fazer um desenho? Eu vou tentar fazer um desenho aqui mais ou menos, ó. No rascunho. A base é uma figura igual a essa, ó. Quando fala regular, essas medidas da base são iguais. Aqui no exemplo é tudo 2, ó. Tudo 2 aqui. Tá? E a altura dele vale 5. O hexágono, ele apresenta uma... Quando ele é regular, ele apresenta uma coisa interessante, que é isso aqui, ó. Espera aí. Se você fizer isso aqui... Aqui, ó. Não porque o meu ali não está certinho, mas ele vai passar certinho aqui, ó. O hexágono regular, você consegue dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Meu desenho aqui não está perfeito, mas triângulos equiláteros. Quer dizer o quê? Que essa medida aqui é o lado do triângulo, é o lado desse hexágono. O lado do hexágono. Como eu falei que ele divide em triângulos equiláteros, quer dizer que essa medida aqui e essa são iguais a esse L. Tudo vira L. Todas essas linhas viram L. Então, a área de um triângulo equilátero, a área disso aqui, é igual lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que o hexágono, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área do hexágono regular é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Está escrito lá na folha que eu vou trazer, que eu estou preparando para vocês. Aqui, ó. Área de hexágono. É que você vai lembrar, é a área do triângulo, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que aí você tem que multiplicar por 6. Então, isso aqui é a área de hexágono regular, tá? Esse sólido aqui é um prisma, tem 2 bases, hexagonal, hexágono, porque tem, a base tem 6 lados. Irregular, quando fala regular, porque todas as medidas da base são iguais. Geralmente vai parecer tudo igual mesmo. Aqui, ó. Aí, eu vou fazer base. Comecei a calcular. Ele quer a área da base. A área da base, então, é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A medida do lado vale 2, ó. O lado, estou só olhando a base. Então, é 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí aqui vai dar 6, 2 ao quadrado vira 4. Raiz de 3 sobre 4. Aí 6 vezes 4, 24. Vai ficar 24, raiz de 3 sobre 4. Aí quando você fizer 24, raiz de 3 sobre 4, você dividir 24 por 4, vai dar 6. Era só ter cortado aqui, ó. Estamos multiplicando por 4, dividindo por 4. Então, a área da base é 6 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Tá aqui. Essa é a área da base. Só isso. Agora eu vou fazer lateral. Lateral. A lateral, a área lateral, você tem aqui 6 paredes. E as medidas delas é 2 por 5. Todas, ó. 2, qual que é essa altura aqui? 5.
Essa aqui, 5. Então, eu tenho 6 áreas de medida 2 centímetros por 5 centímetros. Então, 2 vezes 6, 12. Vezes 5, 60 centímetros quadrados. Aqui, essa é a área lateral. Aqui, ó, se você fizer 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. Chega fácil. Então, ó, 60 centímetros quadrados, é a área lateral. Agora eu vou fazer a área total. Total. A área total é o dobro da área da base mais a área lateral. Você olha na figura, você vê, a base tem uma base mais uma, duas. Você decorou essa. Então, a área total é o dobro de quem? Da área da base. A área da base deu 6 raiz de 3. Então, é 2 vezes 6 raiz de 3. Aqui, se você quiser colocar o centímetro quadrado, pode colocar no final. Tem 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Mais a área lateral. 60 centímetros quadrados. Aí aqui, ó, se você fizer o 2 vezes 6, 12. Então, a área total é 12, a raiz de 3. Então, ó, 12 raiz de 3 centímetros quadrados, mais 60 centímetros quadrados. Então, aqui você tem que multiplicar primeiro, mas não dá para multiplicar porque a raiz de 3 é racional. Mas, se dá uma pesquisadazinha lá, vê se o 12 é múltiplo do... O 60 é múltiplo do 12, e é. 60 é igual a 12 vezes 5. Então, gente, abrindo um parênteses aqui, ó, ali você tem 12 raiz de 3 centímetros quadrados, mais o 60, se você lembrar que é 12 vezes 5 centímetros quadrados. Quem a gente tem em comum? O 12, aqui e aqui, ó. Você pode colocar o centímetro quadrado também. Então, quem que tem em comum? 12 centímetros quadrados. 12 centímetros quadrados. Se eu colocar em evidência, quem vai sobrar dentro dos parênteses? Ó, vai sobrar, vou tirar o que está em comum, raiz de 3, mais 5, e aqui fica o 12. Pode colocar o 12 no lado de cá ou no lado de cá? Vezes 12. Vou colocar do lado de cá. 12 vezes raiz de 3 mais 5 e centímetros quadrados. Poderia ser assim, raiz de 3 mais 5 vezes 12 centímetros quadrados. Coloquei o 12 centímetros quadrados em evidência. Quem sobra aqui dentro? Raiz de 3 mais 5. Lembrando que se você voltar, ó, 12 vezes raiz de 3 dá 12 raiz de 3 centímetros quadrados. E 12 centímetros vezes 5 dá 60 centímetros quadrados. Eu volto. Só que aqui eu coloco em evidência. Então, eu vou colocar assim, ó. A área total está dando 12, que multiplica raiz de 3 mais 5. De novo, 12 vezes raiz de 3 dá isso, e 12 vezes 5 dá 60 centímetros quadrados. É assim que os livros colocam as respostas. É só colocar em evidência. Agora, se for prova aberta, você já chegou aqui. Se chegou aqui, não está errado. O cara te dá certo. Só que, às vezes, se for prova de marcar X, a resposta vai estar nessa... Provavelmente, ela vai estar assim. Aí você chegou aqui e vai achar que não está igual, mas está. Certo? É só prestar atenção. Para você descobrir qual é a resposta que você tem que marcar, você tem que se ligar nessa ideia de fatorar. E agora o volume. Só falta o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Aí eu vou olhar a base. A base está aqui, 6 raiz de 3. Então, o volume é 6 raiz de 3 centímetros quadrado vezes a altura. A altura desse prisma é 5 centímetros. Aqui, gente, aqui, desculpa, não colocaram centímetro, mas vamos supor que tivesse. Se não tivesse, como não colocou nada, era para eu não ter colocado centímetros quadrados aqui, tá? Estou considerando como se tivesse. Então, vamos deixar. Eu já fiz centímetros quadrados. Se não colocar nada, você não precisa colocar nada. Por exemplo, aqui não colocou nada, então você não coloca nada. Eu que coloquei à toa. Então, aqui, ó, 6 vezes raiz de 3 vezes 5. 6 vezes 5, 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Tá aqui. Então, ó, tá aí os 3 exercícios. Certo? Agora, eu vou... Depois eu vou colocar essa lista lá no... Vou corrigir alguns detalhes, alguma coisinha se estiver errado na lista. E vou colocar lá no Drive. Certo? Aí aqui tem algumas para você fazer. Lembrando que esse daqui, a base é um triângulo retângulo. Depois, se você quiser decorar lá, a área de triângulo retângulo é fácil. É só multiplicar os catetos e dividir por 2. Aqui o 4 é cateto, o 3 é cateto. Então é só fazer 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. A área da base é 6. Ele é a metade de um retângulo certinho.
Então, aqui ficou fácil, porque tem um triângulo retângulo, a base, ó, tem um ângulo de 90 graus. Isso aqui é igual o hexágono que eu fiz aqui. Aqui tem centímetros. Isso aqui depois eu explico na próxima aula. Depois eu vou colocar alguma coisa aí eu tenho algumas aqui, ó, paralelepípedo, vou falar o que é isso na próxima aula. Aqui uma figura aberta, que eles gostam de colocar na prova do PISA, no Enem. Beleza? Depois aqui a gente pega alguns exercícios mais escritos, que também é importante saber. Mas a ideia base inicial de Prisma é essa. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Já deu o horário? A gente vai continuar. Eu vou ver se eu coloco essa lista lá para vocês até quinta-feira, quem sabe. Tá tranquilo então, Cauã? Beleza. Ana Luísa, tá tranquilo. Ótimo. Então, gente, não some não. Continua aí na luta. Não desiste que vocês vão ter sucesso. Beleza? Então, vamos terminando por aqui. Até a próxima. Obrigado pela participação de vocês. Boa tarde.